Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 4 do conteúdo Estática de Partículas. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar um exemplo de aplicação, dos conceitos que a gente viu até aqui, Então, vai ser um exemplo bem simples, para a gente determinar vetor resultante de forças, quando a gente tem duas forças aplicadas num ponto, Então, como é que eu faço para determinar um vetor de força resultante quando a gente tem duas forças aplicadas a um determinado ponto, Então, eu vou apresentar dois tipos de solução, Uma baseada no método gráfico e outra baseada, em relações trigonométricas, como eu comentei anteriormente, que é a solução dos problemas para determinar vetores de força resultante, eles poderiam ser feitos, através de dois métodos, um método gráfico ou uma solução trigonométrica, aplicando alguma relação trigonométrica. Então vocês vão ver a solução desses problemas com essas duas, a solução desse problema com essas duas abordagens, tá certo? Então vamos lá. O exemplo é o seguinte, as duas forças P e Q atuam sobre um parafuso A, Determine sua resultante, ou seja, intensidade e direção, da força resultante devido a essas duas forças, P e Q. Obviamente a gente vai determinar, pela aplicação da lei do paralelogramo ou regra do triângulo, o sentido dessa força resultante, Aqui de cara, se o vetor P e Q estão aqui com esse sentido, do ponto A para cima pela diagonal, obviamente o sentido também vai estar semelhante aqui a P e Q, ou seja, vai estar com esse sentido aqui de A até essa extremidade aqui, superior, tá certo? E a direção, obviamente, vai estar entre P e Q, Então, vamos determinar o vetor de força resultante devido às forças P e Q. Então, o vetor de força P tem intensidade de 40 newtons, O vetor Q tem intensidade de 60 newtons, tá certo? Aqui está a direção do vetor P e a direção do vetor Q, Então, o vetor P está orientado através de uma linha de referência aqui na horizontal, o ângulo aqui entre essa linha de referência e o vetor P é de 20 graus. E o ângulo entre P e Q é de 25 graus, Então, vamos lá. Como é que eu faço para determinar o vetor resultante, de P e Q? Tem dois tipos de solução, como eu comentei, Uma solução gráfica e uma solução que utiliza relações trigonométricas, Então, primeiramente eu vou mostrar a solução gráfica para depois apresentar a solução trigonométrica, Então, pela solução gráfica, a gente determina o vetor resultante, através da lei do paralelogramo ou da regra do triângulo, ou regra do paralelogramo, também o pessoal chama, Então, pela lei do paralelogramo, a gente consegue determinar o vetor de força resultante, Eu já expliquei como é que a gente determina, um vetor de força resultante pela lei do paralelogramo. A gente traça duas retas paralelas, AP aqui e AQ, duas retas paralelas aos dois vetores. E do ponto A de interseção aqui das forças, a gente traça uma reta até a extremidade aqui, que vai ser definido pela interseção dessas duas retas paralelas, Então, temos aí a determinação do vetor de força resultante. E aqui está a orientação desse vetor, ou seja, a direção do vetor de força resultante. Então, percebam que o sentido está aqui, representado pela seta do vetor, o vetor cinza do vetor resultante. A direção descrita, pelo ângulo alfa, e a intensidade, o comprimento, Então, essa é a aplicação da lei do paralelogramo e essa aqui é a aplicação da regra do triângulo,
Então, como vocês podem ver, a regra do triângulo, a gente vai somar os vetores, ó, P mais Q, né? Ou seja, a gente pega o primeiro vetor, P, soma com Q, né? Pegando a origem de Q e conectando na extremidade de P, e o vetor de força resultante vai ser traçado, né? Pela origem de P até a extremidade de Q, né? Do segundo vetor. Então, temos o mesmo vetor resultante aqui, ó, representado por esse vetor em cinza, né? E, obviamente, a mesma direção descrita por alfa, tá certo? Então, pela solução gráfica, o que é que a gente faz, né? A gente determina o seguinte, ó, a gente os valores da intensidade de R e do valor aqui do ângulo alfa, né? Eles são determinados graficamente, né? Então, por exemplo, ó, se eu estiver fazendo isso aqui no papel, né? Eu vou e meço aqui o comprimento de P, por exemplo, né? E aí eu determino uma escala para essa figura, né? Então, por exemplo, ó, o P tem 40 newtons. Se eu medir aqui o comprimento de P, né, e der, por exemplo, 4 centímetros, né, significa que cada centímetro dessa figura tem intensidade de 10 newtons. Então, eu vou determinar a escala da figura, né? Em seguida, eu determino o comprimento de R. Então, se o comprimento de R, por exemplo, for 10 centímetros, né? Como 1 centímetro vale 10 newtons, né? Significa que o vetor resultante tem intensidade de 100 newtons, né? Já que ele tem 10 centímetros. 10 centímetros vezes 10 newtons, né? Ou seja, 10 newtons para cada centímetro, ele vai ter intensidade de 100 newtons. Tá certo? E a direção, eu utilizo algum instrumento aqui de medição, né, para determinar o ângulo alfa, né? Seja um transferidor ou um outro tipo de instrumento que consiga medir esse ângulo, né? Então, a mesma análise que eu faço aqui, ó, para esse R, né, pela aplicação da lei do paralelogramo, eu vou utilizar para essa outra figurinha aqui que eu determinei pela regra do triângulo. Beleza? Também vocês podem fazer essa análise, ó, através, né, de um software. Então, eu pego essa figura, faço o desenho dela, né, P40, Q60, determino aqui os ângulos, faço o desenho. Então, com algum software fica fácil, né, fazer a solução, determinar pela solução gráfica, né? Então, pelo software, a gente faz os desenhos, né? Depois, determina as retas paralelas, né? E em seguida o vetor de força resultante. Depois é só determinar aqui, ó, pelas cotas, né, quanto é que vale o comprimento de R, assim como esse ângulo, né? Então, por exemplo, para um software a gente consegue aplicar de maneira mais simples essa solução gráfica, né? O que é mais comum, né? É mais comum a gente utilizar soluções trigonométricas, né? Já que todas as análises do problema, né? Principalmente quando a gente estuda assim, né? Fazendo anotações, desenhos, né? No papel, através de uma caneta ou lápis, né? A gente utiliza relações trigonométricas porque a gente já tem a resposta exata, né? Obviamente uma solução gráfica ela pode ter para a gente medir assim na régua, pode ter um pequeno desvio, né? Então, para garantir uma resposta exata, né, a gente utiliza análises por relações trigonométricas. Então, aqui, ó, fazendo a solução gráfica pelo desenho ou por algum software, vocês vão encontrar o seguinte, ó, que R vale, né, a intensidade dessa força resultante vale aproximadamente 98 newtons, né? E alfa vale 35 graus, certo? Então, quem quiser fazer aí fazer o desenho, né, seja por um software ou para tirar a escala, né, como eu ensinei aqui, como eu comentei, vocês vão encontrar aproximadamente essa resposta aí, 98 newtons para a intensidade e alfa igual a 35 graus. Beleza, pessoal? Então, essa é a solução gráfica, né? Agora eu vou fazer a análise, né, pela solução trigonométrica. Então, pela solução trigonométrica, né, a gente faz a análise de triângulos, né? Então, eu vou pegar aqui, aplicar a regra do triângulo, né, como eu mostrei anteriormente, e vou encontrar aqui, ó, esse triângulo, né? Então, essas relações trigonométricas para fazer a análise desses problemas aqui, né,
a gente utiliza basicamente duas, né? A lei dos cossenos e a lei dos senos, né? Então a gente precisa determinar aqui, ó, os ângulos internos desse triângulo, né? E os lados, né? Então, se a gente conhecer dois lados, né? E o ângulo aqui entre eles, a gente já consegue aplicar a lei dos cossenos, né? E se a gente conhecer pelo menos um ângulo interno, né? E dois lados da figura, a gente consegue determinar os outros ângulos, né? Então vamos lá, ó. Como é que eu faço isso, né? A gente vai ter que determinar aqui quais são os ângulos internos aqui, o qual é o ângulo interno entre P e Q, né? Como é que a gente faz isso, ó? Eu sei que aqui, ó, é 20 graus, né, ó? Esse ângulo aqui é de 20 graus, né? Certo? Como é que eu faço para determinar, por exemplo, ó, esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui, né? Eu vou chamar ele de beta, né? Como é que eu faço para determinar esse ângulo aqui? Eu sei que o ângulo entre P e Q vale 25, né? Então tá aqui a linha de ação de P, né? Tá aqui a linha de ação de P. Logo, isso aqui vai ser 25 graus, né? O ângulo entre P e Q vale 25. Se vocês observarem bem, ó, 25 mais beta vale 180 graus, né? Ó. Então vamos ter o seguinte, beta mais 25 vale 180 graus. Logo, beta vale 180 menos 25, né? Então, beta vale 155 graus, certo? Então, determinamos já o ângulo beta, beleza? Então, com esse ângulo beta, a gente já consegue aplicar a lei dos cossenos aqui e determinar a intensidade de R, né? Ó, certo? Já já eu vou mostrar aqui como é que a gente aplica a lei dos cossenos para esse triângulo, né? E como é que a gente faz para determinar alfa? É só a gente determinar esse ângulo interno aqui, ó. Eu vou chamar ele de gama, né? Ó. Então, alfa vai ser gama mais 20, né? Então, pela lei dos senos, eu consigo determinar o gama, né? Quando eu somo com 20, eu determino o alfa, ou seja, a direção da força resultante, tá certo? Então, vamos ter isso aqui, né? Ó. A força P, que vale 40, a força Q, que vale 60, os ângulos que eu acabei de descrever aqui, né, ó, que eu acabei de determinar, 25, 155, né, e alfa, e aqui eu tenho gama, né, para que alfa mais 20, gama mais 20 nos dê o valor de alfa, né. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Vou pegar essa mesma figura, né, só vou acrescentar aqui o gama, tá certo? Então vamos ter o seguinte, ó, aplicando a lei dos cossenos, né? Vamos ter o seguinte, ó. Então, primeiramente, né? Aplicando a lei dos cossenos, temos o seguinte, ó. Na lei dos cossenos a gente tem que R ao quadrado aqui para utilizando esse ângulo, né, de 155, ou que eu chamei de beta, né? A gente tem o seguinte: R ao quadrado vai ser igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado menos 2 vezes P vezes Q vezes o cosseno, né, entre P e Q, certo? Cosseno de beta no caso, né? Então, substituindo, vocês vão encontrar o seguinte: R ao quadrado vai ser igual a 40 ao quadrado, né, mais 60 ao quadrado, 60 ao quadrado, menos 2 vezes 40 vezes 60 vezes
cosseno de 155, certo? Então, calculando o R, vocês vão encontrar que R vale 97,73, né? Então, percebam que essa resposta aqui, né, a gente tem com duas casas decimais, né? Para a solução gráfica, aproximadamente, né, como eu comentei, era de 98 newtons. Então, para a gente ter uma resposta exata, né, a gente utiliza a aplicação de técnicas trigonométricas, né, que aí a gente já tem com maior garantia, né, a resposta. Não significa que o método gráfico não seja utilizado, né? Ele é utilizado. Só que pela análise trigonométrica a gente já tem a resposta direta aí, sem dúvida alguma, né? Então, quem tiver alguma dúvida com relação à aplicação, né, da lei dos cossenos, assim como a lei dos senos, que eu vou aplicar agora, né? Vocês comentem aí no nosso fórum, né, da turma virtual. Podem comentar no fórum ou façam uma pequena revisão ou uma pequena pesquisa, né, sobre essa lei dos cossenos ou lei dos senos. Quem tiver alguma dúvida, que eu tenho certeza que vocês vão entender isso aí tranquilamente, né? Até porque eu acredito que vocês tenham visto isso, essas leis, quando vocês estudaram as disciplinas de matemática, né? Então agora eu vou aplicar a lei dos senos, para determinar quanto é que vale esse ângulo alfa, tá certo? Então vamos ter o seguinte, aplicando a lei dos senos, aplicando a lei dos senos, temos seno tá minúsculo aqui, tá certo? Seno de gama, né, dividido pelo cateto oposto à gama, né, dividido por Q, vai ser igual a seno de beta dividido pelo cateto oposto aqui de beta, né, R. Essa é a lei dos senos, né, certo? Se eu tiver aqui, um ângulo, sei lá, vou chamar isso aqui de Ni, né? Isso aqui vai ser igual a seno de Ni dividido por P. Beleza? Então essa é a lei dos senos, né? Então pegando aqui, seno de alfa dividido por Q igual a seno de beta dividido por R, né? Fazendo a análise por essa igualdade aqui, vamos ter o seguinte, né? Seno de gama dividido por 60 vai ser igual a seno de 155 dividido por 97,73. Beleza? Então, isolando aí, vocês vão encontrar aqui seno de gama vale 60, né, vezes seno de 155, né, dividido por 97,73. E aí, determinando seno de gama, né, é só calcular o arco seno de gama, tá certo? Que aí vocês vão encontrar o ângulo, né? Logo, esse ângulo gama vai ser 15,04 graus, né? Logo, alfa, que é 20 graus mais gama, né, vai ser 20 mais 15,04, né? Logo, alfa vai ser 35,04
0,04 graus, né? Beleza, pessoal? Então temos aí, ó, a intensidade e o ângulo alfa, né? A intensidade e a direção da força resultante, ou seja, do vetor R, beleza? Então eu apresentei, né, essa solução. Não significa que seja a única solução, né? Vocês poderiam, por exemplo, determinar aqui através desse outro triângulo aqui, né, ó, formar uma espécie de triângulo retângulo, né? Então não existe só uma solução, né? Vocês podem aplicar outras técnicas para outras relações trigonométricas para determinar a solução, né? Então essa que eu apresentei foi baseada na lei dos cossenos e lei dos senos, tá certo? Então na próxima videoaula eu vou apresentar um outro exemplo, né, para a gente fixar bem essa parte do conteúdo, para a gente dar continuidade ao conteúdo da disciplina, né? Beleza? Dúvidas, qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.